Você vai abrir sua Bíblia em 1 João 4, no versículo 8. Primeira João 4, versículo 8. Primeira João está lá no finzinho da Bíblia. 1 João, para te ajudar, fica antes de 2 João. 1 João 4, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. É incrível nós lermos essa passagem, principalmente por quem está a escrevendo. Quem está escrevendo esse livro é João, um dos homens que teve mais consciência do amor de Deus, a ponto dele, quando se refere a ele mesmo, ele diz: João, aquele a quem Jesus amava. Então a gente olha para João e vê uma pessoa que entendeu o amor de Deus por ele. João, em todos os livros, ele vai descrever um pouco desse amor. Mas que amor é esse? Um amor que está na natureza de Deus. Deus não precisa fazer esforço para te amar, porque assim como a palavra diz, Deus é amor. E eu sei que na nossa realidade, a gente fala em amor, cada vez falar em amor tem sido mais superficial. A gente vê pessoas que acabaram de se conhecer e já dizem que se amam. Adolescentes e jovens então, hein, irmão? A gente olha para o amor na nossa sociedade e a gente tem apenas uma palavra para definir diferentes tipos de amor. Então, se eu falo que amo a minha filha, e que amo a minha esposa, e que amo a Deus, a mesma palavra que eu usei foi amor. Mas são 3 tipos de amores diferentes. O amor que eu sinto pela minha filha é diferente do amor que eu sinto pela minha esposa, é diferente do amor que eu sinto por Deus. E nessa diferenciação, quando a gente olha para o grego, a gente tem outras explicações e outras palavras para amor. A gente vê que Platão, ele define um amor chamado eros, onde esse amor, ele ama aquilo, você ama aquilo que você deseja. Então, se você deseja muito algo, você passa a amar aquilo. Sempre que você deseja, você ama na intensidade que você deseja. O problema é, a partir do momento que você realiza aquele desejo, o amor praticamente acaba. O amor eros, ele tem a ver com esse desejo. Mas também tem uma definição de outro amor, que é o phileus, que significa amizade, porém não remete apenas ao termo. Engloba a lealdade, a família, a comunidade. Dessa forma, o termo trata apenas sobre a ação que a gente pratica, sobre pessoas próximas. Então, se eros, eu estou falando de desejo sobre algo que eu ainda não tenho. Phileus, eu estou falando de algo que está perto. Eu estou falando da minha proximidade, aquelas pessoas que eu conheço, que estão próximas a mim. Agora, quando a gente lê a definição do amor que João está falando aqui, ele está usando a definição de ágape. E ágape é totalmente diferente dos outros tipos.
Porque a ágape significa um compromisso incondicional. Ágape significa que eu vou te amar, mas mais do que isso, eu vou torcer e vou amar para que você vá bem, você seja bem sucedido e eu fique feliz com isso. Então ágape é um amor que não precisa que você faça algo para mim para que eu te ame. E o amor de Deus está definido aqui como ágape, que é um amor que é baseado em fidelidade, bondade, paciência, tolerância e boa vontade. Então a gente está tendo uma definição de amor, do amor de Deus totalmente diferente das outras. Só que quando a gente olha esse amor que nos amou, a gente vê que esse amor nos amou e Ele deu provas disso. Quando a gente tem algumas pessoas que até falam isso sobre, não é só amar, mas é provar que ama. E a gente está falando de um amor que provou que nos ama. Ele provou que nos ama como? Entregando o seu Filho unigênito para que nós estivéssemos aqui. Eu, durante o tempo que eu estava lendo e orando a Deus por essa mensagem, eu lembrei de um vídeo antigo, irmão, que esse vídeo ele trazia um relato de um homem que ele era responsável por baixar uma rampa para que o trem passasse. Só que ele está naquele controle, só que um dia o filho dele está brincando ali por perto. Enquanto o filho dele está brincando, ele está olhando a hora que o trem vai vir. Só que um boneco do filho dele cai naquele buraco, o filho vai tentar pegar e cai ali. E a partir daquele momento, aquele homem tem duas escolhas: ou ele mantém a rampa levantada e todo mundo que está vindo daquele trem será morto, ou ele abaixa a rampa, ele esmaga o filho dele, mas faz com que todas aquelas pessoas vivam. Quais são as pessoas que estão naquele trem? Pessoas drogadas, alguns que não se preocupam uns com os outros, egoístas. Mas aquele homem, quando ele olha o filho e olha aquelas pessoas, ele decide salvar todos que estão no trem. E eu tenho certeza que se fosse qualquer um de vocês, se fosse o seu filho na mesma situação, você salvaria o seu filho. Só que quando a gente olha para esse vídeo, eu olho para Deus e vejo Deus não poupando o próprio filho por amor a mim e a você. Você imagina o seu filho falando: pai, eu não aguento mais sofrer, se possível, afasta de mim esse cálice. E você manter com que seu filho morra, seja crucificado, por amor a tantas pessoas que às vezes nem reconhecerão que ele existe. Esse homem que estava controlando o trem, ele remete um pouco do que Deus fez por nós, do que Deus fez de entregar o seu próprio filho para que estivéssemos aqui. Então é um amor que dá provas de amor. Cada dia, irmão, cada ano, quando a gente comemora a Páscoa, a gente comemora que, na verdade, nós fomos salvos. Mas a gente olha para a crucificação, a gente olha para Jesus naquela cruz. Às vezes, quando nós vemos alguma representação da crucificação, a gente fica com aquele pesar. Mas naquela cruz, Ele levou o peso dos meus e dos seus pecados. Naquela cruz, Ele nos deu uma nova vida. Então, Ele provou que nos ama através do seu Filho. O amor nos amou e nos deixou constrangidos. Em 2 Coríntios 5,14, a palavra diz: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Irmão, a coisa mais constrangedora do mundo é você, às vezes, receber algo sem você ter direito. É constrangedor. Às vezes você fez alguma coisa errada. Bom, isso acontece muito em cidade grande. Às vezes, rapaz, alguém te fecha no trânsito
E você já, antes de ser convertido, aí você já começa a cirar, aí a pessoa sai do carro com a maior educação do mundo. Oh, meu Senhor, eu sei que eu estou errado, não sei o quê. Te quebra todinho, né? Te deixa constrangido. E o amor de Deus nos constrange por quê? Porque se você olhar para o teu passado, você não morreria no teu lugar. Porque o teu passado de pecado, o teu passado de aflição, o teu passado totalmente contrário ao Senhor, e mesmo assim Ele se entregou por você. Mesmo assim, mesmo com todos os seus erros. É por isso que o versículo mais conhecido da Bíblia, o versículo que a missionária Rayane citou aqui no momento de fé, porque Deus amou o mundo. A Bíblia não fala que Deus amou alguns, a Bíblia não fala que Deus amou os ricos, a Bíblia fala Deus amou o mundo. E a gente vai ver isso retratado na sua palavra. A gente vai olhar, por exemplo, ao apóstolo Paulo quando ele está em Filipos. A igreja começa em Filipos com uma mulher rica, vendedora de púrpura. Então a igreja começa através de alguém da alta sociedade. Só que é só ela que se converte? Não. A igreja também começa, a salvação, o amor também alcança uma escrava que fazia adivinhações, mas era uma escrava. E o amor de Deus também alcança ela. O amor de Deus também alcança em Filipos um carcereiro. Talvez não era nem tão rico como Lídia, mas também não era um escravo. Então o amor de Deus alcança o meio termo. Mas o que nós olhamos é, independente se é rico, se é de classe média, se é pobre, o amor de Deus nos alcança. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus falando com Zaqueu, um homem de muitas posses, e falando: Zaqueu, hoje me convém entrar em sua casa. Mas a gente vê também Jesus trazendo libertação para a mulher Ciro-fenícia, uma mulher que provavelmente não era de tantas posses. A gente vê Jesus falando bem de uma viúva que entregou 2 moedas, uma viúva pobre. O amor de Deus, ele alcança Zaqueu, mas o amor de Deus também alcança a mulher samaritana, uma mulher que a palavra diz que já teve muitos maridos. O amor de Deus alcança também a mulher adúltera, que enquanto os muitos tentavam apedrejá-la, Deus falou: quem não pecou, que atire a primeira pedra. Eu tenho que te falar, você pecou. Você que está aqui pecou. Mas o Senhor não atirou a primeira pedra em você. Pelo contrário, Ele morreu para que você estivesse aqui. Então o amor que nos constrange é um amor que amou a todos. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo, ele é acusador. Enquanto ele é acusador, ele te aponta o teu passado. E ele fala: você agora está na igreja, você lembra o que você fez com fulano? Você lembra o que você fez naquela empresa? Você lembra o que você fez de errado na tua família? E o diabo vai pegando teu passado para apontar o dedo e te acusar. Mas eu vim aqui para te falar que o amor te amou, e o peso do pecado Ele levou naquela cruz. Você não precisa mais carregar esse jugo, você não precisa mais carregar esse peso. O amor nos amou e nos tornou filhos. A palavra diz em 1 João 3, do 1 ao 3: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando se manifestar seremos semelhantes a Ele,
pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Eu já falei aqui, mas eu acho que é didático a gente trazer de novo, de que a Bíblia não fala que você que crê em Jesus é um filho qualquer. A Bíblia diz que você é um filho por adoção. E eu sei que muitas das vezes quando a gente ouve a palavra adoção, às vezes a gente tende a pensar naquele que ninguém quis. A adoção daquela criança que os pais não quiseram. A adoção daquele que está à parte. A adoção é aquele que não teve amor. Só que na verdade, quando a gente olha para a realidade de Deus a nos amar, é porque na adoção, quando você vai adotar uma criança, você vai olhar e vai dizer: eu quero esse. Você vai olhar e vai dizer: não, esse. Na adoção você escolhe. Então nós nos tornamos filhos de Deus porque Ele nos escolheu. Nós nos tornamos filhos de Deus porque Ele nos chamou de filhos por adoção. Quer dizer que no meio de tantos Ele tem nos escolhido. E eu sei que isso às vezes traz algumas dúvidas para a gente pensar: pastor, mas o amor alcançou a todos. Todos são filhos de Deus. Mas a palavra diz que não são todos que são filhos de Deus. A palavra vai dizer em João 1,12 que contudo aos que receberam e os que creram em seu nome, deu-lhes autoridade de chamar-lhes filhos de Deus. Então crê em Deus, crê nesse sacrifício que foi pago naquela cruz, crê que o amor te amou, confessar Jesus como seu Salvador te coloca como filho de Deus. O amor nos amou e ficou acessível a todos nós. Irmãos, eu acho que eu contei isso na célula de homens, acontece algumas coisas às vezes na nossa vida, e eu falo principalmente por mim. Às vezes parece que o mundo para, irmão. Eu fico pensando assim, é como se Deus estivesse ministrando alguma coisa, mas é como se tudo tivesse parado. E um desses dias que eu estava em casa, a Hannah, ela está querendo brincar de pique-esconde. E ela fala: vamos brincar de esconde, papai, vamos brincar de esconde, mamãe. Irmãos, e a gente se esconde. Ela fica lá contando. Ela fala: vou contar de 1 até 10. E ela fala: 1, 2, 3, 10. E vai atrás da gente. E a gente sai e se esconde. E ela sempre faz a mesma coisa. Por exemplo, quando Deus falou comigo, eu fui me esconder atrás da porta do banheiro. Ela procurou, irmão. Procurou e procurava, perguntava à mãe dela: mãe, cadê o papai? E acho que nem a Isabela sabia onde eu estava. E procurava. Daqui a pouco ela viu o meu pé, falou: achei, papai. E na hora que ela me achou, ela falou: papai, agora você vai contar, e eu vou me esconder aqui. Eu falei: não, Hannah, vai se esconder. Não, eu vou me esconder aqui. Ou seja, eu já sabia onde eu ia encontrar ela. E naquele momento, paralisou para mim. Porque é isso que Deus fez conosco. A palavra diz em Jeremias 29:12, diz: então vocês clamam a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o nosso coração. Só que a palavra diz mais e diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu já sabia que eu ia encontrar ela atrás da porta. E Deus está falando para mim e para você: o amor que te amou está acessível. E você pode encontrá-lo. Porque teve um tempo, quando Deus instituiu o tabernáculo, que existia um lugar chamado Santo dos Santos. Irmão, o Santo dos Santos era um lugar que apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então aquele lugar era inacessível para as pessoas, que apenas um sumo sacerdote entraria lá.
levariam um sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Então apenas aquele homem entrava no Santo dos Santos. Apenas um homem ia ali para o lugar mais íntimo de relacionamento com Deus. A grande questão é quando Jesus está na cruz, a palavra diz que ele dá um brado, e no momento que ele dá um brado, ele entrega o seu espírito a Deus, e no momento que ele entrega o seu espírito para Deus, o véu é rasgado. Pastor, e o que significa isso? Significa que o véu que separava o meu e o teu acesso a Deus foi rasgado, e hoje você tem acesso direto ao Santo dos Santos. Se você pegar aí onde você está, fechar os seus olhos, o acesso está liberado a Deus. Esse amor que nos ama, esse amor que nos constrange, esse amor que nos torna filhos, é um amor também que excede o nosso entendimento. A Bíblia diz em Efésios 3, 18 e 19: assim vocês perceberão com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Só a primeira parte do versículo. Você imagina alguém, talvez você conheça, aquela pessoa que você às vezes vai projetar alguma coisa, a pessoa já pega papel e caneta para anotar. Fala, vamos fazer hambúrguer? Pô, vamos anotar aqui quanto vai ser o custo. Aqueles mais detalhistas. Você imagina a palavra dizendo aqui: medir o comprimento, a largura e a altura do amor de Deus. Imagina a pessoa pensando. Para pensar aí, irmão, qual a altura do amor de Deus? Tenta limitar a uma altura. Agora tenta limitar a uma largura. Ainda bem que não tem ninguém gordinho, né? Senão a criança é fogo. O amor de Deus é tão largo, igual fulano. Não. Agora você para imaginar o comprimento. E a gente está tentando mensurar aqui. O apóstolo Paulo, ele tem essa intenção. Só que após a nossa mente ser direcionada para calcular, ele termina o versículo falando: e conhecerão o amor que excede todo o vosso entendimento. Então, se você hoje tem uma compreensão do amor de Deus, eu tenho que te falar: o amor de Deus vai muito além do que você pensou. O amor de Deus vai muito além do que já aconteceu na tua vida, porque pode ser que você esteja aqui e fale: pastor, eu era um perdido, eu era um drogado, a minha vida, eu estava condenado à morte e o Senhor me amou. Mas eu vim aqui para te dizer que Ele tem infinitamente mais, o amor dele é infinitamente maior do que você pensou. Então esse amor que fez tudo isso por nós, e que quando a gente para olhar quão perfeito é, às vezes nós ficamos até com medo que pode nos separar desse amor. E o apóstolo Paulo vai falar: pois sou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada irá nos separar desse amor. Mas quando nós somos constrangidos, nós nos tornamos filhos, a gente começa a ter uma missão em relação a esse amor. E eu vou te convidar para voltar lá a sua Bíblia, onde nós abrimos no início, em 1 João 4, no versículo 17 agora. Que diz assim: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Então, se você tomou consciência do tamanho desse amor de Deus na sua vida, você tem algumas missões. E a primeira é: você precisa transbordar o amor de Deus na vida de alguém. O que a palavra está dizendo, se você diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, a quem você está vendo, irmão, na verdade você não ama a Deus. Então todos os dias nós somos convidados a transbordar desse amor na vida de alguém. E às vezes você vai transbordar esse amor através de uma atitude, através de um gesto. Mas se esse amor te alcançou, você tem que transbordar ele na vida de alguém. Se esse amor transformou a tua vida, por que segurar esse amor a ponto de não transformar também a vida de outra pessoa? Esse amor que Deus nos deu como mandamento, esse amor que mudou as nossas vidas, é um amor que nós temos essa missão de repassar. Porque se a Bíblia diz que o Senhor, Ele amou tanto o mundo, se Deus amou tanto o mundo, nós somos filhos de Deus, nós também temos que amar. Eu não estou falando concordar com as práticas do mundo, mas é de você olhar pessoas como entraram aqui nessa noite, embriagadas, e você falar: eu amo essa pessoa. De você olhar para essa pessoa e dizer que o Senhor transforma essa vida. Eu sei que às vezes é difícil, porque a pessoa vem, ela vem, normalmente bêbado, quer atrapalhar o culto, e a gente tem que organizar, manter a ordem. Mas irmão, Deus pode transformar aquele homem. O amor de Deus que nos alcançou, Ele pode alcançar aquele homem. A ponto de um dia ele estar aqui dizendo: eu era um drogado, eu entrava na igreja para atrapalhar, mas hoje eu sou um servo do Deus vivo, porque o amor me alcançou. E nós somos instrumentos de Deus para transbordar esse amor para outras pessoas.